Graça e paz, amados. Então vamos dar início à nossa escola bíblica dominical em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando nossas vidas aqui nesta manhã. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos adorando ao Senhor na beleza de Tua santidade. E para podermos meditar um pouco mais na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha estar iluminando cada coração nesta manhã, para que cada um de nós, os Teus filhos, venhamos compreender a Tua palavra, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Estenda as Tuas mãos, ó Deus, e cura aqueles que estão enfermos, fortalece aqueles que estão cansados, levanta aqueles que estão caídos. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo um estudo expositivo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós já vimos que o Senhor Jesus, primeiramente, ele escolheu os seus discípulos, depois os enviou de 2 a 2, depois ele mandou que eles ensinassem a sua palavra. No quarto momento, nós vimos que ele prometeu operar sinais e prodígios através da sua igreja, dos seus discípulos. E depois nós vimos, no último domingo, que os líderes não são profissionais, que eles não poderiam cobrar para fazer a obra de Deus. Este é o sexto momento que nós estamos fazendo, a sexta parte desse estudo. E nós vamos ver que os líderes, eles vivem de uma forma digna do reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículo 11, está escrito assim: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí, até que vos retireis. Aqui o Senhor Jesus ele trouxe mais um ensinamento para a sua igreja, principalmente para os seus líderes. Ele estava mandando eles irem por todo Israel, por todas as cidades, curando os enfermos, que eles não poderiam cobrar por fazer a obra de Deus, mas daquilo que a casa oferecesse eles iriam comer. Contudo, eles não iriam se hospedar em qualquer casa. Eles iam chegar numa cidade e iriam procurar saber quem nela era digno, ou qual pessoa vivia de uma forma reta, para que eles pudessem hospedar ali. Que eles não poderiam se hospedar em qualquer lugar. Isso para mostrar que o líder ele tem uma dignidade, ele se comporta de uma forma diferenciada, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser luz aonde ele estiver. Que se eles chegassem em uma cidade onde ninguém tinha ouvido do Evangelho, nem os conhecesse, e se hospedassem na casa de uma pessoa que moralmente ela deixava a desejar naquela localidade, ninguém iria dar crédito à palavra daqueles homens. Mas então eles deveriam procurar uma pessoa digna, uma pessoa honrada naquela cidade e se hospedar ali, para que as pessoas pudessem dar crédito à palavra que eles iriam pregar, que eles iriam ensinar. Então o líder tem que viver de uma forma digna do reino dos céus. A igreja, de forma geral, nós somos luz do mundo e somos sal da terra. Mas quem ocupa um lugar de liderança, ele é cobrado ainda mais. Tiago ele já disse que não convém que todos nós sejamos mestres. Por quê? O mestre, diz ele, será muito mais cobrado. Porque o líder ele é assim, ele é o espelho, ele reflete a doutrina do grupo, a doutrina da igreja. As pessoas vão seguir o seu exemplo. Então ele tem que ser ainda mais vigilante no seu modo de viver. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala um pouco sobre essa verdade. Ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual. Quem nos alistou foi o próprio Deus. Uma vez que nós passamos a militar essa guerra do Senhor, nós não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida.
Você, líder, está militando a causa do Senhor, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, sendo missionário em terras longínquas, pregando a palavra do Senhor de várias formas, de vários meios, com vários instrumentos. Você que é líder de departamento, você que exerce um cargo na obra do Senhor, você está militando as guerras de Deus. Contudo, você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Não podemos nos embaraçar com este mundo, com os valores que esse mundo prega e ensina, não. O nosso foco está na eternidade. Nós temos que estar empenhados nessa guerra na qual nós estamos inseridos. E para isso, temos que nos portar de forma diferente, de uma forma digna do reino dos céus. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. O líder, ele deve preservar a sã doutrina através do seu testemunho de vida. Nós vimos no terceiro capítulo, na terceira parte desse estudo, que o líder ele ensina a palavra de Deus, ele tem que ser fiel à sã doutrina. Nós somos levantados para ensinar tão somente o Evangelho de Cristo. Nós não somos chamados para ensinar filosofia, nós não somos chamados para ensinar sociologia, psicologia, nenhum tipo de ciência social, não. O líder, ele é levantado por Deus para ensinar a doutrina da palavra do Senhor. Nós temos que preservar pela sã doutrina. Só que essa preservação, ela ultrapassa o mundo da teoria. Não adianta eu preservar pela sã doutrina teoricamente, apenas no falar, pregando e ensinando, se no meu testemunho de vida essa sã doutrina está sendo pisoteada, está sendo desrespeitada, está sendo não cumprida por minha parte. Não, eu tenho que preservar essa doutrina também através do meu testemunho de vida. O próprio apóstolo Paulo, um dia, ele disse assim: você que diz que não pode roubar, roubas? Está errado. Eu tenho que preservar essa doutrina, dizendo que não pode roubar, mas também através do meu testemunho de vida eu não posso roubar. O líder é assim, ele preserva essa doutrina, tanto na forma de ensinar, de lecionar, e principalmente através do seu testemunho de vida. As pessoas veem a sã doutrina na sua vida. As pessoas, quando olham a sua vida, elas conseguem enxergar o Evangelho de Cristo. É assim que o líder deve se portar, de uma forma digna do reino dos céus. E isso é fundamental, principalmente para a nossa sociedade, onde a gente já está vendo pessoas da vida pública, principalmente na vida política, se envolvendo em corrupções, trazendo escândalos, fazendo com que a população não acredite mais nessa classe de pessoas por causa dos escândalos. Isso não pode acontecer conosco, com a Igreja de Cristo. Nós não podemos perder a credibilidade da sociedade. Isso só vai acontecer quando a sã doutrina for preservada através do nosso testemunho de vida. É dessa forma que nós vamos mostrar ao mundo que nós vivemos de uma forma digna do reino dos céus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Coríntios. Isso é fundamental para um líder que quer preservar a sã doutrina, que quer viver de uma forma digna do reino dos céus. Ele tem que entender, interiorizar essa verdade. As más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo aqui não está falando de uma possibilidade, ele está afirmando: as más conversações, elas vão corromper os bons costumes. Então é preciso que um líder, principalmente, ele venha se afastar das más conversações. Ele vem se afastar de uma convivência diária de pessoas que dão mau testemunho. Ele não pode querer ter uma comunhão dia após dia com as más conversações, porque essas más conversações vão corrompê-lo. É a palavra de Deus quem está dizendo. É aquele velho ditado popular, que a água mole em pedra dura sempre bate até que fura.
As más conversações vão fazer isso, vão corromper os bons costumes. Então, líder, quer viver de uma forma digna do reino dos céus? Se afaste das más conversações. Não à toa o salmista no Salmo 1, ele já diz: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o salmista ele mostra o caminho de corrupção que as más conversações fazem nos bons costumes. Se a pessoa, primeiramente, ela começa a andar segundo o conselho dos ímpios, as más conversações começam a corrompê-los. Depois ele vai começar a se deter no caminho dos pecadores. E quando ele mal perceber, ele já está assentado na roda dos escarnecedores. Ele é gradual. Primeiro ele começa a andar segundo o conselho dos ímpios, depois ele começa a se deter no caminho dos pecadores, depois ele já se assenta na roda dos escarnecedores. Então o segredo é ser vigilante e fugir da aparência do mal. Vamos ver então qual é a característica do líder. Vimos que o líder é escolhido por Deus, então Deus vai produzir características na vida desses líderes, da sua liderança. Vai trabalhar no caráter, na personalidade dos seus escolhidos. Então os líderes eles têm características comuns que eles devem apresentar na sua vida. A primeira característica é que ele deve ser irrepreensível. Quando falamos irrepreensível, não estamos falando de ausência total de pecado. Não estamos falando de uma pessoa imaculada, porque isso é somente Cristo. Que o líder continua sendo pecador, porque somos pecadores. As misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Mas quando a característica do líder ela é irrepreensível, isso demonstra que ele é uma pessoa que não pode ser repreendida todo dia. Um líder não pode viver de uma forma que todo dia ele precisa de uma repreensão. Isso acontece com uma pessoa nova convertida, que todo dia você vai lhe ensiná-la, repreendê-la, para que ela venha se enquadrar no Evangelho de Cristo. Mas um líder, não, ele não pode ser assim. Ele não pode ter uma vida tal que todo dia precisa de alguém vir e repreendê-lo. Repreender a sua forma de falar, de vestir, de andar, de se comportar. Não. Ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele fala das características dos líderes, principalmente a Timóteo e a Tito. A Timóteo ele diz, nesse capítulo 3, versículo 2 da sua primeira carta: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Essa é uma característica fundamental de um líder. Se você está na liderança da igreja, ou se o seu líder está sendo repreensível por qualquer coisa, é tempo de mudar. É tempo de se arrepender, você que é líder, e começar a trilhar o caminho do Evangelho e a viver de forma digna do reino dos céus. Ele diz a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira carta: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. É por isso que o líder tem que ser irrepreensível, ele é exemplo dos fiéis. Toda a congregação de Timóteo, apesar dele ainda estar em sua mocidade, iria se espelhar nele. Então ele tinha que ser irrepreensível, porque ele era exemplo da sua igreja. As pessoas iam olhar nele e iriam viver de acordo com o modo de viver de Timóteo. Porque é assim que acontece, o liderado sempre vai seguir as características do líder. Então você que é líder, não se esqueça, você é exemplo da sua igreja. Você que é líder de departamento, você é exemplo das pessoas que estão no seu departamento. Você é líder dos jovens, todos os jovens que estão sob a sua liderança, eles têm você como exemplo. Então busque uma vida irrepreensível na presença de Deus. Não seja pedra de tropeço para ninguém. O Senhor Jesus ele já disse que é necessário que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Não seja pedra de tropeço.
não traga escândalo para a obra de Deus, mas busque uma vida irrepreensível para a glória do Senhor. A Tito, Paulo escreve a mesma coisa. Ele diz: Tito, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível. Paulo então mostra a Tito: você vai ir e vai estabelecer presbíteros nas cidades onde a igreja está estabelecida. Mas Tito poderia ter uma dúvida: mas qual dos irmãos que eu vou levantar como presbítero? Paulo já deixou: Deus vai levantar, mas esse é aquele que for irrepreensível. Tito não poderia levantar uma pessoa para ser presbítero ali na igreja local que fosse uma pessoa repreensível, que vivesse uma vida de uma forma tal que todo mundo repreendia. Não, ele tinha que pôr alguém que ia ser exemplo para os fiéis. Isso é a primeira característica do líder, de uma pessoa que vive de uma forma digna do reino dos céus. Paulo diz a Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Isso é para mostrar, claro, que apesar de um líder ele ser irrepreensível, não é que ele vai ter uma vida imaculada, com ausência de pecado. Isso nunca vai acontecer. Porque senão você vai olhar para o seu líder hoje e falar: mas o meu líder, às vezes ele comete esse erro, porque ele ainda é humano. Aqui Paulo já deixa claro que o presbítero tem que ser irrepreensível, mas vai ter ocasião que talvez esse presbítero vai cometer uma falha. Aí vai levantar 2 testemunhas, mostrar a falha desse presbítero, e ele vai ser repreendido na presença de todos. João Calvino, falando sobre essa característica da liderança, diz assim o reformador: ninguém é mais exposto a calúnias e insultos do que os mestres piedosos. Satanás faz com que muitas pessoas, na verdade quase todas, sem qualquer investigação, condenam seus pastores, cujo bom nome deveriam esforçar-se a defender. Ele deixa claro, dentro dessa explicação do 1 Timóteo 5, 19 e 20, justamente por causa disso, que os líderes sempre vão ser acusados de muitas formas, porque o inimigo levanta pessoas para isso. Por isso Paulo já deixa claro: é preciso ter 2 testemunhas para trazer qualquer tipo de acusação a um presbítero, a um líder. Contudo, existe a possibilidade do presbítero, mesmo tendo a característica de irrepreensível, cometer uma falha, porque afinal de contas ele ainda é um ser humano, depende da graça e da misericórdia do Senhor. A segunda característica do líder: marido de uma mulher. 1 Timóteo 3,2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, como nós já vimos, e marido de uma mulher. Tito 1,6, o apóstolo Paulo diz: de cidades em cidades estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher. O que o apóstolo aqui ele mostra dentro dessa característica? Ele não fala aqui da obrigatoriedade de casar, como muitas vezes a igreja no passado, principalmente aqui no Brasil, entendia. Mas que o líder tem que ser marido de uma só mulher, ele estava defendendo, era a santidade conjugal para aqueles que forem casados, ou para não se entregar à corrupção sexual. Se quer ter relacionamento, vai casar com uma só mulher, esse bispo. Ele não poderia ter 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. Aqui Paulo ele combate a poligamia, principalmente na vida do líder. A poligamia é pecado para qualquer crente, principalmente para a liderança, porque ele é exemplo dos fiéis. Tem que ser então marido de uma só mulher, tem que respeitar os votos matrimoniais.
Infelizmente a gente vê alguns casos de escândalos de líderes que são pegos em adultério. E quando são pegos em adultério, revela que essa relação extraconjugal já estava acontecendo há vários anos. Ou seja, ele estava quebrando esse princípio, não estava trazendo sobre si essa característica de ser marido de uma só mulher. Estava se entregando à corrupção sexual. Aqui o apóstolo também condena o adultério. Então o líder, ele tem que trazer essa característica, buscar essa santidade na sua vida sexual, ser fiel à sua mulher, buscar uma vida casta, uma vida pura. Hoje em dia é tão difícil, não é mesmo? O mundo está se entregue às corrupções sexuais, as pessoas estão se entregando a uma vida ativa ao sexo, cada vez mais novos. Pessoas não querem mais ter compromisso com a vida conjugal, mas isso é no mundo, não para a igreja de Cristo. Somos luz do mundo e sal da terra. E os líderes têm que ser exemplo. Eles têm que buscar ainda mais uma santidade, têm que buscar ainda mais ser exemplo. As pessoas têm que ver nele uma pessoa que respeita o matrimônio, que respeita a sua esposa, que ele é marido de apenas uma só mulher. Uma terceira característica, o apóstolo diz que o líder tem que ser vigilante. Vigilante é o estado de quem permanece em alerta, de quem age com precaução para não correr risco. Temos que ser vigilantes em todas as áreas de nossas vidas, principalmente em nossas vidas espirituais e ministeriais. Nós temos que sempre permanecer em alerta, afinal de contas, o autor aos Hebreus diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, seja testemunhas humanas ou espirituais. O céu está nos testemunhando, o inferno está nos testemunhando. Então nós temos que estar sempre em alertas, porque o nosso adversário, ele busca uma ocasião para nos tragar. Então o líder sempre tem que estar vigilante, 24 horas por dia em alerta. Ele tem que viver uma vida para correr o menor risco possível. Se ele sabe que determinada situação vai trazer risco para a sua vida espiritual, ministerial, ele vai fugir dessa situação. Isso é ser vigilante. O apóstolo então diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher e vigilante. O mesmo apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, ou sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando ou rugindo, buscando a quem possa tragar. Esse é o motivo principal de sermos vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor. Ele não está ao seu derredor 24 horas, porque ele não é onipresente, mas ele anda ao derredor, hoje ao redor de um, ou amanhã de outro. Então você que é líder, você tem que estar vigilante, porque o diabo ele anda ao seu derredor. E você não sabe em qual momento ele vai estar ao seu redor te observando, tentando te tragar. Então você tem que estar alerta. É como aquele pai de família. Ele não sabe a hora que o ladrão vai vir. Por isso ele está alerta todo dia, guardando a sua casa. Você não sabe o dia da investida do inimigo sobre a sua vida. Por isso você tem que estar em alerta, vigilante, não correndo risco. Essa é uma característica de um líder que quer viver de uma forma digna do reino dos céus. E eu tenho que ser vigilante em muitas áreas. É lógico que hoje não vamos falar sobre todas as áreas de nossa vigilância. Vou falar apenas de duas. A primeira é que nós temos que vigiar na oração. Não podemos nunca abandonar essa prática. A prática da oração tem que ser uma prática diária na vida de todo cristão, principalmente de todo líder. Eu sempre gosto de dizer que não existe cristianismo sem oração. E não existe, principalmente, ministério sem oração. Se você exerce qualquer função na obra de Deus, tem que orar antes. Apresentar a sua pregação, apresentar o seu estudo, apresentar o seu louvor,
apresentar a visita que você for fazer. Tudo que fazemos temos que apresentar a Deus. Então temos que vigiar a nossa vida de oração. O Senhor Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor aqui, ele então colocou junto a vigilância com a oração. Eu tenho que vigiar orando. Um dia perguntaram a Tozer qual era mais importante, o estudo da Bíblia ou a oração. Tozer então respondeu: qual é mais importante para um pássaro, a sua asa direita ou a sua asa esquerda? Então nós temos que valorizar a oração. Efésios 6,18, o apóstolo falando sobre a armadura do crente, ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nessa passagem ele lista a armadura do crente. Ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ele fala de tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí muito crente para por aí, mas não, o versículo 18, ele prossegue na armadura do crente. Ele fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. A oração faz parte, é uma arma do crente. Tenho que orar em todo o tempo, tenho que perseverar nisso aqui, na oração, perseverar na súplica por todos os santos. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus em oração? Nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, onde as pessoas buscam cada dia mais se entreter dentro de suas casas com equipamentos eletrônicos. Agora não podemos mais ter aquela velha desculpa: não tive tempo para orar. Tempo é o que mais nós temos nesses dias. E quanto tempo você tem orado durante essa pandemia? Quanto tempo você, líder, tem orado durante esse isolamento social? Vigie na sua vida de oração. Atos 6, versículo 4, os apóstolos, eles disseram: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui aconteceu talvez o primeiro grande problema na igreja de Cristo. As viúvas gregas estavam sendo desprezadas no repartir cotidiano. Levaram esse problema aos apóstolos. Eles disseram: vocês vão levantar 7 homens de boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Estes 7 homens vão resolver esse problema, porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles disseram que eles iriam continuar vigiando na sua vida de oração, que eles não iriam deixar de ficar orando para resolver esse problema. Eles não deixaram o problema sem solução, mas eles levantaram outras pessoas para dar solução a esse problema, para que eles continuassem com a sua vida de oração. Porque eles sabiam que era importantíssimo, era fundamental sempre orar, apresentar a Deus suas causas, suas súplicas, para que eles continuassem tendo um ministério frutífero na obra de Deus. O apóstolo, então, ele escreveu na igreja de Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. A vigilância da oração não pode cessar, é constante, todos os dias. E além de vigiar na oração, a segunda área, nós temos que vigiar nas palavras. Tiago 1,19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago diz que todo homem tem que ter essa característica, principalmente nós que somos líderes. Nós temos que ser aptos para ouvir, tardios para falar. Temos que saber ouvir e falar pouco. Temos que vigiar nas palavras. Quantos líderes hoje tropeçam nas palavras, falam demais, e a Bíblia já diz que no multidão de palavras há transgressão. Então eu tenho que falar no tempo certo, na hora certa, da forma correta. Tenho que vigiar nas minhas palavras.
Tem pessoas que não vigiam a palavra, falam sem pensar e ofendem as pessoas. Isso não pode ser uma característica de um líder da igreja de Cristo. Tiago 3, versículo 1 e 2, ele já diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Note que nesses versículos ele fala primeiro sobre os líderes. Não convém que todos nós sejamos mestres, porque receberemos maior juízo. E ele, a respeito do juízo, ele faz um link que esse juízo virá principalmente nos tropeços das palavras, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal é perfeito, mostrando que o líder, o mestre, ele tem que buscar não tropeçar em palavras, tem que vigiar em suas palavras. E ele prossegue, Tiago, versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago ele faz aqui então um mapa espiritual do que a língua é na vida espiritual da pessoa. Ele diz que a língua é um fogo, ela incendeia mesmo, ela coloca fogo em relações, em casamento, destrói amizades. Ela é um mundo de iniquidade. Ela contamina todo o corpo. Ela consegue inflamar o curso da natureza. Isso tudo por quê? Porque a língua ela é inflamada pelo inferno. Então é o inferno que usa a língua para inflamar o curso da natureza, para contaminar todo o corpo, para ser um mundo de iniquidade. Então seja vigilante, meu irmão, também em suas palavras. Uma outra característica, na verdade são duas, é ser sóbrio e moderado. Sóbrio é ser contido, é ter cautela, é ser uma pessoa equilibrada. O apóstolo ele manda o líder ser sóbrio e também ser moderado. Ou seja, ele enfatiza nessa característica. Ele duplamente mostra que um líder tem que ser uma pessoa contida, uma pessoa equilibrada. Tem que buscar sobriedade, tem que ser uma pessoa moderada. 1 Timóteo 3, 2 diz então: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante e sóbrio. A sobriedade não pode faltar como característica na vida de um cristão, principalmente de alguém que exerce ministério na obra de Deus. Ele diz: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então, ele já dizia a Timóteo, ele tinha que ser sóbrio em tudo. Nós temos que buscar essa sobriedade em tudo que nós vamos fazer, nos nossos trabalhos, na nossa família, na nossa convivência eclesiástica. Temos que ser sóbrios. Sóbrio na pregação da doutrina. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,5: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Porque ele era uma pessoa sóbria na pregação da doutrina. Um líder que é sóbrio, que é moderado, essa característica é demonstrada também na sua pregação. E uma pregação sóbria e moderada, ela não usa de palavras lisonjeiras. Muito pelo contrário, ela vai falar a verdade. Ela vai expor, vai nos confrontar. É o que a palavra de Deus faz. Ela nos confronta. A palavra de Deus, ela não vem para massagear o nosso ego, mas vem para expor o nosso estado de miséria. A palavra de Deus nos traz o conhecimento de nós mesmos,
e nós conhecemos quem realmente somos, dependentes da graça de Deus, dependentes da misericórdia do Senhor. São as doutrinas humanas que muitas vezes que gostam de lisonjear a personalidade do homem. E hoje tem muitas pessoas dos púlpitos, esses pregadores, pastores, coaches, que ensinam o contrário, usam palavras lisonjeiras, ficam massageando o ego, não falta sobriedade, moderação na pregação da doutrina de Cristo. Eu tenho que ser sóbrio no trato com as pessoas. Olha o que Paulo diz a Timóteo: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. O que Paulo mostra aqui? Que era para Timóteo ser sóbrio no trato com as pessoas. Quando o ancião necessitasse de ser repreendido, Timóteo iria repreendê-lo. Não ia passar a mão, não ia fingir que nada aconteceu, porque ele tinha que preservar essa doutrina. Contudo, ele tinha que ter um tato com as pessoas. Ele tinha que repreender esse ancião, mas não de forma áspera. Iria respeitar a condição de ancião da pessoa. Ele estava passivo de repreensão. Ele ia ser repreendido, mas não de forma áspera. Ele ia ter sobriedade no trato com este ancião. Iria admoestá-lo como um pai, o próprio apóstolo diz. Aqueles que são jovens, precisando de repreensão, Paulo repreenda eles, só que como irmãos. Tenha tato. Quantas vezes isso tem faltado nos nossos dias? Líderes que não têm mais tato para com as pessoas. Eles acham que são donos da igreja, tratam as pessoas de forma rude, grosseira, com falta de educação. Está faltando tato na vida de muito líder. Está faltando sobriedade no trato com as pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas. Ah, mas fulano está errado, tem que repreender. Temos. Só que tem que ter sobriedade nesse trato com as pessoas. Não vou sair ofendendo, humilhando, expondo publicamente. Não. Nós temos que tratar as pessoas com respeito, com sobriedade. Isso é uma característica de um líder que vive de uma forma digna do reino dos céus. Honesto. Eu tenho que buscar uma honestidade. Honestidade, às vezes, tem faltado, né, na nossa geração. Hoje a pessoa que é honesta, muitas vezes, ela é taxada de uma pessoa que falta ali inteligência. É uma pessoa boba, não é uma pessoa esperta. Uma pessoa que é desonesta, muitas vezes, ela é tida como uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta. O mundo tem chamado errado de certo. O mundo tem chamado certo de errado. Mas nós seguimos a palavra de Deus. Temos que viver de uma forma digna do reino dos céus. E uma característica de quem está no reino de Deus, que está liderando a igreja de Cristo, ele tem que ser honesto. Tem que buscar uma honestidade. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio e honesto. A honestidade tem que ser uma característica de todos nós, principalmente de você, líder, você pastor, você evangelista, você dirigente de círculo de oração, você líder de louvor. Você tem sido honesto nas suas relações? A honestidade é uma característica na sua personalidade? A Bíblia diz que tem que ser. 2 Coríntios 8, 21. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então nós temos que buscar aquilo que é honesto. Um padrão de honestidade tem que pairar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. 1 Timóteo 2,2. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade.
A nossa vida tem que ser assim, pautada por toda piedade e por toda honestidade. Temos que ser honestos. Um dia uma irmã, ela deu um testemunho que estava em uma padaria. Essa irmã, fazia parte do louvor da igreja na qual ela pertence. Ela na padaria com seu filho, a moça do caixa deu um troco errado para ela. O filho dela, na época, devia ter os seus 8 anos, se não me falha a memória. Ele viu aquela situação, a mãe pegou o dinheiro e devolveu a moça e disse: ó, a senhora está me dando um troco errado, dando um troco a mais. A mulher viu o erro e deu ela o troco correto. Em casa o filho fez a pergunta à mãe: mãe, por que a senhora devolveu o dinheiro? Ela disse: porque é o certo, meu filho. O dinheiro não era meu, temos que ser pessoas honestas. Naquele exato momento, a mãe ali, com esse testemunho, ela mostrou o seu filho e também a moça do caixa da padaria a característica de um cristão e principalmente de um líder na igreja de Deus. Temos que ser honestos, buscar honestidade. Temos que ser honestos com os não salvos, com as pessoas de fora da igreja. 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. O que Pedro diz? Que o líder da igreja, ele tem que ser honesto também entre os gentios. Que às vezes o crente ele erra, o cristão ele erra, o obreiro ele erra. Porque ele quer ser honesto só no meio dos crentes, só no meio dos cristãos. Mas tem que ser honesto em qualquer lugar, principalmente junto aos não salvos, que Pedro chama de gentios. Porque as pessoas têm que ver um diferencial em nossas vidas. Você tem que ser honesto na sua empresa onde você trabalha. Se você é pago para trabalhar, é para trabalhar, não é para estar lá dormindo. Você tem que ser honesto nas suas relações com seus vizinhos, com o seu governo. Temos que ser honestos em todos os locais, em todos os lugares. Nós temos que ser honestos com as nossas famílias. O apóstolo Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Bem, aqui temos dois extremos. Tem pessoas que querem ser fiéis só dentro da igreja, esquecem de ser fiéis junto dos gentios. Já tem outros que querem ser fiéis, honestos com os da igreja, com os gentios, mas não querem ser honestos com a sua própria família. E nós temos que ter principalmente um cuidado com as nossas famílias. Porque se eu não tenho cuidado dos meus, o apóstolo Paulo diz que eu estou negando a minha fé. E eu sou pior do que o infiel. Então eu tenho que buscar uma honestidade dentro da minha casa. Tenho que ser honesto com o meu papel. Se eu sou homem, tenho que ser honesto no meu papel de marido, honesto no meu papel de filho, honesto no papel de mãe, de irmã. Seja honesto com a sua família. Tenha uma honestidade dentro da sua própria casa. O apóstolo diz que o líder tem que ser hospitaleiro. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Hospitaleiro é saber receber e receber bem as pessoas em sua casa. Nossas casas sempre têm que estar abertas para receber as pessoas. As pessoas têm que se sentir bem, acolhidas em nossas casas. Eu sei que às vezes a nossa realidade é uma realidade de que falta segurança, onde os índices de criminalidade estão cada ano aumentando, mas nós como cristãos não podemos perder essa característica de sermos hospitaleiros, de saber receber as pessoas dentro das nossas casas. O autor aos Hebreus
falando sobre isso, ele diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha que coisa interessante. Pessoas eram hospitaleiras, recebiam as pessoas, e muitas delas, diz o autor aos Hebreus, sem saber, estavam hospedando anjos dentro da sua casa. Porque eram pessoas que sempre recebiam. Eram pessoas que sempre estavam com as portas abertas dentro para receber as pessoas. E principalmente um líder. Ele tem que ser hospitaleiro com os irmãos. Com os irmãos na fé. Mateus 10, 41 e 42, olha o que o Senhor Jesus diz. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. As pessoas hoje, elas deturpam tanto a palavra de Deus, que alguns líderes, eles evocam para si o status de dominadores sobre a igreja. Eles gostam apenas da primeira parte desse versículo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Eles querem que as pessoas os recebam e os tratem bem, porque eles dizem, eu sou um profeta de Deus. Contudo, o Senhor Jesus diz que se eu der um copo de água fria a um discípulo, eu não vou perder meu galardão. O mesmo tratamento que eu vou dar a um profeta, eu tenho que dar a uma pessoa que é discípulo de Cristo, uma pessoa que não exerce um ministério. Então o líder, ele tem que ser hospitaleiro com os irmãos da fé. Ele não tem que apenas reivindicar ser recebido pelos irmãos, mas ele tem que receber os irmãos também dentro da sua casa. Quantas igrejas que os irmãos muitas vezes não sabem nem onde o pastor mora, nunca foi na casa do pastor, que ele não recebe todo mundo, ele recebe só alguns. Não, o líder tem que ser hospitaleiro, a sua casa sempre tem que estar aberta, 24 horas por dia, principalmente para os irmãos da fé. Pessoas estão com problema, aí de madrugada vai procurar o pastor, e o pastor tem que estar lá, de porta aberta, tem que ser hospitaleiro, receber essa pessoa. E temos que ser hospitaleiros com os pecadores. Marcos 2, versículo 15 e 16, diz assim, e aconteceu o quê? Estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Aqui está falando da conversão ou do chamado de Mateus. Jesus chega e diz a Mateus, vem e me segue. Ele levantou e seguiu a Jesus. Não foi Jesus quem seguiu Mateus, mas foi Mateus quem seguiu a Jesus. E o versículo seguinte diz que aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, ou seja, Mateus estava sentado na casa com Jesus. Jesus levou Mateus para a sua casa, e não apenas Mateus. E naquele dia ele recebeu muitos publicanos e pecadores, porque Jesus era hospitaleiro. Ele também recebia os pecadores, não para ter comunhão, não para que ter más conversações, não. O versículo prossegue dizendo, porque quem precisa do médico são os enfermos. Ou seja, ele recebia os pecadores para trazer cura para a sua alma, para trazer salvação para essas pessoas. Então o líder tem que ser hospitaleiro, tem que receber sim os pecadores, para trazer cura, para trazer a verdade do Evangelho, para trazer a palavra de Deus. E se ele é um líder que vive uma forma digna do reino dos céus, quando as pessoas viram o pecador entrando na casa desse líder, eles vão dizer,
aquele cara está procurando o pastor. Ele está querendo mudar de vida. Mas se for um líder que não vive de uma forma digna do reino dos céus, e de repente entra um viciado de droga em sua casa, as pessoas vão dizer, ó, o pastor está andando com um drogado. Viu como é diferente? Se o líder vive de uma forma desregrada, e as pessoas veem ele com outro pecador, vão falar, o pastor está andando com eles. Mas se ele anda de uma forma digna do reino dos céus, eles dirão ao contrário, ó, aquele que é pecador, agora está andando com o pastor. Então temos que ser hospitaleiros, receber também os pecadores, mas para trazer cura para os seus corações, para trazer a palavra de Deus para a sua alma. O líder, ele tem que ser apto para ensinar. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Isso é uma característica fundamental. O líder tem que estar apto, preparado para ensinar a palavra de Deus. Apto para ensinar a palavra de Deus não significa que você tem que estar com um sermão elaborado, subir de cima de um púlpito e pregar de forma eloquente, com uma oratória, não. Apto para ensinar a palavra de Deus é estar preparado para levar qualquer pessoa ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da palavra de Deus. Um dia Filipe estava em Cesareia, em Samaria, melhor dizendo, e ele viu um etíope em uma carroça. Ele correu atrás do etíope, ele correndo, e ali ele ensinou a palavra de Deus. Naquele momento, Filipe não preparou um sermão, ele não pegou um microfone, não. Ele estava apto para ensinar a palavra de Deus. Você no seu emprego, na hora do almoço, alguém está precisando da verdade bíblica, você ensina o evangelho para ele. O líder tem que estar apto para isso. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que Paulo diz que a igreja então tem que valorizar, ou que o obreiro tem que valorizar o ensino da palavra e da doutrina. Não existe um líder que não esteja apto para ensinar. Hoje em dia está na moda a pessoa dizendo, eu sou líder, mas eu não ensino a palavra de Deus. Então está lhe faltando uma característica fundamental de um líder da igreja de Cristo. Talvez você não tenha a condição de estar na frente de um púlpito, mas de ensinar a palavra de Deus, numa conversa informal, você tem que estar apto de levar qualquer pessoa ao conhecimento de Cristo. O líder tem que manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o obreiro, ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Ele não pode também ensinar de qualquer forma. Eu sou líder, mas eu não sei ensinar, eu ensino de qualquer jeito. Não é assim que se faz a obra de Deus. Um líder que se preza, que vive de uma forma digna no reino dos céus, ele tem que manejar e bem a palavra de Deus. Não estou falando que você tem que fazer teologia. Não estou falando que você tem que ser um teólogo, não. Mas você tem que saber manejar a palavra de Deus. Tem que conhecer os livros da Bíblia Sagrada. Tem pessoas que querem ser líder, que é líder na igreja de Cristo, não sabe nem quantos livros tem na palavra de Deus. Você pede para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, a pessoa está lá próximo de Êxodo. Você pede para abrir a palavra de Deus dos profetas menores, ele nem sabe onde fica. Isso é inadmissível para um líder da igreja de Cristo. Ele tem que saber manejar a palavra de Deus e manejar bem. Atos 18, 26 diz assim: ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Essa passagem fala de Apolo. Ele era um homem eloquente,
pregava a palavra de Deus, só que ele tinha algumas deficiências no conhecimento bíblico, porque não tinham passado para ele até então. Então, quando Priscila e Áquila, dois líderes da igreja de Cristo, ouviram Apolo pregando, o que eles fizeram? Eles o chamaram e declararam mais precisamente a Apolo o caminho de Deus. Ensinaram ele com mais detalhes, com mais precisão, as verdades bíblicas. Por isso é importante saber manejar a palavra de Deus, para sabermos orientar as pessoas da forma correta. Por que tem tanta heresia hoje na igreja? Por que tem tantas pessoas que estão com a sua vida espiritual destruídas? Porque o líder não soube manejar bem a palavra de Deus. Ensinou a palavra de Deus de forma errada. Trouxe falsos ensinamentos. Por isso temos que saber manejar esta palavra. Apto para ensinar versus espada do Espírito. É o que o apóstolo diz sobre a armadura do cristão. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De toda aquela armadura, Paulo só traz uma ferramenta de ataque, que é a espada. E ele diz que a espada, ela é a palavra de Deus. Todo soldado tem que manejar uma espada. Na época de Paulo, dos evangelhos, a arma que os soldados utilizavam eram espadas. Não existia arma de fogo naquela época. Então todo soldado era obrigado a saber manejar e bem a sua espada. Assim é todo cristão. Ele tem que saber manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Atos 20, 30 e 31, que o apóstolo diz aos anciãos de Éfeso: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A importância de saber manejar a palavra de Deus também está aí. Ela vai trazer uma proteção para o rebanho. Paulo aqui diz que levantará homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo diz: eu combati isso. Como? Anunciando, admoestando, ou seja, ensinando a palavra de Deus. Se eu manejo bem a palavra do Senhor, os meus liderados, eles vão estar protegidos contra esses falsos profetas, contra esses falsos ensinamentos. Quando alguém for atraí-los após si com heresias, eles vão estar preparados e não vão seguir esses falsos ensinamentos, porque já foram doutrinados pela palavra de Deus. Às vezes tem pastor que fica até com medo. Fulano da minha igreja foi na igreja tal, e fica desesperado, achando que o crente da igreja dele vai morrer se for lá só fazer uma visita. Se você é um pastor que maneja bem a palavra de Deus e que ensina a palavra de Deus da forma correta, uma visita que o membro da sua igreja for fazer em outra igreja, isso não vai matar a vida espiritual deste membro, porque ele está preparado, está protegido, ele foi ensinado da forma correta. Então nós, como líderes, temos que seguir a palavra do Senhor e ensiná-la. Meus irmãos, são muitas características que o líder deve se portar. Essa parte desse estudo nós vamos dividi-la em 2. No próximo domingo nós vamos prosseguir falando sobre essas características. Mas não devemos esquecer que um líder, disse o Senhor Jesus, você vai procurar uma casa onde tem pessoas dignas. Nela você vai se hospedar, porque o líder vive de uma forma digna do reino dos céus. Ele traz em si características que vai fazê-lo se portar de forma diferente, para ser exemplo dos fiéis. E que Deus em Cristo nos abençoe para a glória do seu nome.